Amigos gremistas, está decretada a caça às bruxas depois da eliminação do Grêmio na Libertadores da América para o Fluminense. Quem são os culpados? Ou quem é o principal culpado? O treinador Renato, a diretoria ou o grupo de jogadores? Já vamos falar sobre isso e vamos também buscar aí quem são as bruxas da eliminação do Grêmio. Mas antes, aquele pedido simpático e necessário para você. Se você ainda não está inscrito em nosso canal aqui no YouTube, gente, e gosta dos nossos comentários, eu estou pedindo mais uma vez para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e também deixar o seu like. E muito importante também, recomende para os seus amigos gremistas, porque somente assim nós vamos crescer cada vez mais com este espaço. Bom, gente, quem me acompanha sabe o quanto eu defendo, mas com coerência, o técnico Renato do Grêmio. Mas eu diria que a desclassificação do Grêmio, seja na Copa do Brasil para o Corinthians e a própria Libertadores da América para o Fluminense, o maior culpado foi o técnico Renato. As escolhas do treinador realmente liquidaram com qualquer chance de prosseguimento nas duas competições. Vou falar de Copa do Brasil e Libertadores da América. Claro que nós temos o fator eliminado nos pênaltis. Claro que também nós temos o fator jogar longe da arena ou não jogar em nossa arena. Por exemplo, se a gente voltar um pouco no tempo, questão de 2 semanas atrás, quando o Grêmio foi eliminado pelo Corinthians, o Grêmio jogou em Curitiba. Agora, se o jogo tivesse sido na arena, talvez, com o mando do Grêmio, nos dois confrontos contra o Corinthians, o Grêmio poderia ter tido uma melhor sorte. Mas não teve, foi incompetente nos pênaltis, foi eliminado da competição. Libertadores da América, se aplica a mesma situação. O Grêmio jogou em Curitiba, talvez se tivesse jogado contra o Fluminense em Porto Alegre, poderia ter conseguido uma vitória melhor, mais folgada, que lhe desse uma condição melhor no jogo de volta no Rio de Janeiro contra a equipe do Fluminense. Mas aí é o seguinte, eu alertava essa semana, no início dessa semana, no meu comentário, sobre o perigo que esse jogo contra o Fluminense teria, pois o técnico Renato se encarregou de deixar o jogo ainda mais complicado na vida gremista. No momento que ele escala um meio de campo sem armador, era de se imaginar que o Grêmio teria enormes dificuldades e que o Grêmio certamente não produziria nada. Eu até defendia a presença de 3 zagueiros, mas eu imaginava que jamais o Renato, contando com o Cristaldo e o Monsalve, ele pudesse entrar em campo sem um armador. Poderia ter um cuidado defensivo, mas o Grêmio também teria que agredir. E aí o que a gente viu no primeiro tempo? O Grêmio sequer chutou uma bola, e a gente já viu esse filme. Em situações até parecidas em que o Renato realmente tem a maior culpa na eliminação. Certo? Segundo tempo, com as mudanças, o Grêmio melhorou. O Grêmio, tanto é que o Grêmio diminuiu a diferença e levou para os pênaltis. Talvez o momento do Grêmio, sabendo que o histórico em decisões de pênaltis não é das melhores, talvez o Grêmio poderia ter tentado a igualdade nos 90 minutos para evitar novamente a decisão por pênalti. Aí culpar o Natan Pescador por ter errado o pênalti, nós temos que também entender que o goleiro foi bem na cobrança de pênalti. O Grêmio não foi eliminado tão somente porque o Natan Fernandes ou o próprio Cristaldo erraram as cobranças de pênalti. Não foi só por isso. Nosso goleiro, por exemplo, em momento algum, em 4 cobranças para o Fluminense, nos deu esperança
de que pudesse defender uma penalidade. Agora, vamos condenar o nosso goleiro? Quando o Grêmio contratou esse goleiro, o Grêmio sabia que ele não tinha um grande histórico ou não tinha um histórico nenhum em decisões por pênaltis. E o Marquezin é um bom goleiro. Só que quando o assunto é pênalti, infelizmente, ele é o pior do mundo, né? Não sei se na vida ele já defendeu algum pênalti, mas tudo bem. Também não passou por ele a nossa desclassificação. A nossa desclassificação passou sim pela escolha do Renato e o Grêmio jogou todo o primeiro tempo. O Grêmio jogou no lixo 45 minutos iniciais que poderia, com um modelo diferente, principalmente no meio de campo, o Grêmio poderia, quem sabe, ter tido uma melhor sorte, ter conseguido um resultado melhor e hoje nós poderíamos aqui estar comemorando a classificação. Então, o maior culpado, volto a dizer, eu que sempre defendo o Renato, mas eu reconheço também a sua teimosia, a sua soberba, as suas escolhas erradas. O maior culpado pela desclassificação foi o Renato. Mas eu acho que num conjunto todo, eu colocaria que o Renato tem a maior parcela de culpa, a diretoria também tem a sua culpa, porque o que aconteceu? Será que se o Renato tem esses reforços muito mais cedo à disposição na Libertadores, será que o Grêmio não poderia ter preparado melhor esses jogadores para se somar realmente dentro de campo e dando uma possibilidade maior de enfrentamento do Grêmio na Libertadores e na Copa do Brasil? Então a diretoria demorou demais também para contratar e ela tem a sua culpa. Entregou, mas entregou aos 45 do segundo tempo. Talvez, se esses jogadores tivessem vindo logo depois do Campeonato Gaúcho ou no início do ano, a história poderia ser diferente. O Renato leva a maior culpa, a diretoria também tem a sua parcela e os jogadores também têm a parcela de culpa, mas nós temos que entender também que ninguém entra em campo para desperdiçar um pênalti, certo? Eles entram dando o melhor. Só que tem aquele que sabe melhor bater pênalti, tem o goleiro que é especialista em defender pênalti, coisa que infelizmente a gente tem que admitir que não temos bons cobradores e não temos um goleiro pegador de pênalti. Bom, diante disso, só temos o Campeonato Brasileiro. E que não se fale nunca mais no restante dessa temporada em poupar jogadores. Porque nós tivemos o exemplo contra o Fluminense, como já tivemos em várias outras situações em que o time foi poupado e não se viu na prática que o fato dos jogadores terem descansado mais tenham apresentado o melhor resultado em campo. Então, a partir de agora, que a diretoria também exija do técnico Renato que o Grêmio entre com o que tem de melhor no Campeonato Brasileiro. É o que nos sobrou. Eu não me preocupo com questão de rebaixamento, porque o Grêmio não vai ser rebaixado. E digo mais, se o Grêmio levar a sério, o Grêmio tem praticamente um turno inteiro ainda para jogar. Se o Grêmio levar a sério, se o técnico Renato não for teimoso, escalar os jogadores que precisam ser escalados, e um grupo de jogadores entender que eles ganham bem para dar resultado para o Grêmio, e a diretoria também exigir da comissão técnica providências, o Grêmio pode sim buscar uma vaga na pré-Libertadores, ou quem sabe até no G4. O Grêmio pode. Vou dizer uma coisa para vocês, gente. 4 times vão direto para a Libertadores. A pré-Libertadores dá mais 2 vagas, ou seja, 6 times brasileiros é certo que vão para a Libertadores do ano que vem. Só que tem um detalhe, o G6, eu tenho quase uma certeza que vai virar G7
e com muita chance de virar G8. Hoje, o 8º colocado é o Atlético Mineiro. Ele tem 30 pontos. O Grêmio tem 24. 24 para 30, gente, são 6 pontos. São 2 vitórias. Então, se o Grêmio se dedicar mesmo, daqui para frente, sabendo que quem está lá na frente está envolvido com Libertadores ou Copa do Brasil, e o campeão da Libertadores e da Copa e da Sul-Americana, gente, vai sair de um desses que estão na parte de cima da tabela. Por isso que eu digo que vai virar G8. E virando G8, o Grêmio tem plenas condições, sim, de buscar uma vaga. É pouco, gente. Bom, o cenário do futebol brasileiro vocês todos conhecem, tanto como eu. Tem times que sobram dinheiro, fazem o que querem. Então, nós não temos essa condição. E as SAFs, pelo menos nesse início, estão colocando esses outros clubes num patamar acima, não só do Grêmio, como do próprio nosso rival. Então, comemorar a vaga de Libertadores, eu sei que é sofrido falar isso, mas para nós vale muito nessas alturas. Que o Grêmio realmente daqui para frente tenha no Campeonato Brasileiro o seu maior objetivo. E o maior objetivo não é fugir do rebaixamento, não. Eu sei que tem muita gente aí, principalmente da imprensa, dizendo: o campeonato do Grêmio a partir de agora é fugir do rebaixamento. Não, esse não é o campeonato do Grêmio. O campeonato do Grêmio agora é buscar o G6, ou o G7 ou o G8. O G6, nós sabemos que são 6 clubes que vão para a Libertadores no ano que vem. G7 é uma chance muito grande e G8 da mesma maneira. Então, assim, a diferença do Grêmio para o G8 não é tão grande. O Grêmio precisa se dedicar nisso a partir de agora. Rebaixamento, eu não acredito. Talvez o Grêmio tenha alguma dificuldade no jogo de domingo contra o Criciúma por conta de tudo que aconteceu. Mas o Grêmio tem que ter ciência também o seguinte: saiu de 2 competições por incompetência dos nossos batedores de pênaltis e do nosso goleiro que não sabe o que é defender pênalti. Então, assim, o Grêmio saiu de 2 competições, mas também sai de cabeça erguida. Mas só isso para nós gremistas não chega. Se você gostou desse nosso comentário, espera aí, gente. Não saia sem se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? E recomende os seus amigos gremistas. Estamos conversados? Tchau para vocês.